Olá, nono ano, tudo bem? Vamos dar início ao nosso capítulo 2 e o nosso tema é consumo e desenvolvimento. Então, na nossa apostila, ela começa com uma pergunta: o que é consumo, né? Consumir implica em um processo de 6 etapas que normalmente realizamos de modo automático e muitas vezes impulsivo. É comum as pessoas associarem consumo a compras. Está correto, mas incompleto, porque não esgota tudo. Então, antes de fazer uma compra, temos que decidir o que consumir, por que consumir, como consumir e de quem consumir. E depois de refletir a respeito desses pontos, é que partimos para a compra. Após a compra, existe o uso e o descarte do que foi adquirido. Bom, considerando todos esses aspectos do consumo, verificamos que ele está presente o tempo todo nas nossas vidas. Então, tem aí uns exemplos, né? Que quando acordamos, consumimos a água, a eletricidade, o creme dental, fomos no banheiro, depois tomamos café e por aí vai. O consumo, refletindo agora sobre o consumo está associado à prática econômica de se adquirir bens e serviços. Isso é o resumo. Quando se compra algum item, nós estamos consumindo aquele produto ou aquela unidade, né? O consumidor, ele é aquele que realiza o ato de consumir e é em torno desse sujeito e das suas práticas, das suas ações, que o marketing trabalha com os chamados estudos de comportamento do consumidor. E isso nós convivemos com essas questões diariamente. Quando vocês pegam o celular de vocês, que vocês abrem, muitas vezes a gente não consegue nem chegar onde a gente pretendia ir, porque já vai começando a aparecer inúmeros posts de publicidade. Então, os fatores os diversos múltiplos, né, fatores que influenciam o consumo, desde os hábitos do comprador até a relação entre a oferta e a demanda do mercado. E também a gente não pode deixar de mencionar a questão da concorrência, né, entre os produtos e serviços. Então, uma das principais dimensões do consumo é a cultura. São os costumes, né, as rotinas, as memórias. Então, entre outras características culturais, né, podem ser determinantes para a decisão de compra, né, de um determinado público-alvo. E são importantíssimas essas questões para as empresas, para elas levarem em consideração na hora de criar as suas estratégias, né, que são os posts de publicidade, as propagandas nas mídias, nas redes sociais, na televisão, no rádio, enfim. E se estabelecerem, e se posicionarem, melhor dizendo. Então, a origem etimológica da palavra consumo, ela sugere que aquilo que é consumido é exaurido, também entendido enquanto um dispêndio como uma quantidade gasta de uma determinada coisa, como o consumo de energia, como o consumo do combustível, né? Então, é preciso que nós tenhamos um consumo mais consciente. Esse consumo consciente, ele parte dos compradores que estão mais atentos às implicações socioambientais, e vocês já viram isso no ano passado, a questão do desenvolvimento sustentável, né, e dos hábitos de consumo. Então, envolve a redução, essa questão do consumo consciente, vários pontos. Por exemplo, a economia no consumo da água, da energia elétrica, para não se desperdiçar recursos naturais, né? E as compras que todos nós fazemos, elas devem ser mais planejadas, né? Deve-se buscar evitar excessos por marcas, por fornecedores, né, que em sua cadeia de suprimentos procurem também reduzir o impacto social e ambiental
da sua atividade econômica. Hoje, cada vez mais, o mundo está muito preocupado com essa questão de ter os produtos, né, em ter o selo verde, em se proteger o meio ambiente, as florestas, enfim, todas essas questões. O homem, de uma certa forma, apesar de tudo que a gente vê em pleno século XXI, todos os absurdos, mas a gente ainda se depara com um grupo, mesmo que reduzido, com essa preocupação, né, do consumo sustentável. Então, o consumo sustentável, ele também é um conceito bastante semelhante ao do consumo consciente. O consumo sustentável, ele é mais abrangente, ele representa toda uma mudança na percepção do papel do consumidor dentro da sociedade de consumo, mais responsável, né, pelo que compra e pelos resíduos que gera, porque a questão do lixo é um outro ponto seríssimo na sociedade presente. Então, esse consumo sustentável inclui o gerenciamento pessoal de recursos naturais, melhor aproveitamento dos bens, além da atenção às marcas e empresas que entram no seu círculo de consumo. Ok? Então, nós temos aí uma sociedade de consumo. Então, a expressão sociedade de consumo, ela vem de estudos da sociologia, né, sobre as práticas de compra modernas. Então, ela designa um tipo de consumo que vem crescendo continuamente e acumulador, né? Que se caracteriza por essa necessidade de cada vez mais se ter, não é? Que acaba se tornando uma geração que vê muitas necessidades, mas na verdade sem valor, não é? Então, essas estruturas que apontam para esse tipo de comportamento, né, já demonstra sinais de esgotamento. Então, o aumento de práticas de consumo consciente por parte dos consumidores e o surgimento de novos formatos como a economia colaborativa. Então, eu sugiro para vocês os exercícios diversos, número 3, do número 1 ao 10, da página 6, e como atividade devolutiva, a importância, a pesquisa será a importância da publicidade e marketing no consumo. Um ótimo estudo para vocês.